Oi, crianças, tudo bem? Bom, então a nossa aula dessa semana será somente matemática. Então, fiquem preparados aí com um livro, tá? Que a gente vai aprender umas coisas bem interessantes para vocês. Então, eu peço que vocês se concentrem, porque matemática exige muita concentração, tá? Então, fiquem no lugar tranquilo para que a nossa aula seja bem legal e vocês aprendam muito, tá? Então, na nossa aula de hoje, a prof quer compartilhar aqui com vocês. Quer compartilhar a tela aqui com vocês, para a gente poder ver do que se trata. Então, aqui a nossa aula hoje é a número 47, tá? Estamos no projeto Vivendo a Matemática. Hoje é dia 25/6/2020, quinta-feira. Bom, então vocês peguem o livro de matemática, o livro 2, tá? Lá na página 46, nós vamos iniciar um novo capítulo, que é o número 8. Quantos ao todo? Este é o título que é desse capítulo. Vocês devem estar se perguntando, o que será isso? O que tem a ver com a aula de matemática? Tá? Então, hoje nós vamos aprender sobre algumas situações, problemas, tá? Que a gente tem que descobrir ao longo desse novo capítulo, né? E também encontrar algumas estratégias para a gente poder fazer a contagem, soma, tá? Então, por isso que a prof vai explicar algumas coisas aqui para vocês e apresentar também, tá? Então, aqui. O que será que está acontecendo aqui? Alguém sabe? É uma peça de teatro, não é mesmo? Alguém já foi em alguma peça de teatro? É legal, né? É muito bonito. Então, aqui são atores, né? Eles estão em uma peça de teatro. Quem sabe aí me dizer, que está até escrito lá para a gente trocar alguma ideia, que peça está sendo representada nesta imagem? O que está acontecendo? Alguém sabe o nome? Então, é a Frozen, né? Uma aventura congelante. Então, vocês sabem quantas pessoas, quantos atores tem nesta imagem? Vamos contar juntos? Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, são 9 atores, ok? Então, a prof quer agora, junto com vocês, apresentar uns sinais aqui, né? Que durante as aulas, né, desse semestre, a gente vai ver e vai trabalhar bastante, tá? Com a adição, tá? Que é a soma, tá? Então, a gente está sempre adicionando e está somando, né? E aqui é a subtração, que recebe esse sinal aqui de menos, tá? Esse a gente retira, a gente diminui, tá? De algum número, né? E aqui é igual. Então, sempre que a gente tem uma operação, a gente vai ter que ter um resultado. Então, vai acontecer a operação e a gente vai ter igual a um resultado, tá? Então, agora a gente vai praticar. Eu tenho um desafio para vocês. Vamos lá? Vamos encontrar uma das partes? Então, aqui, ó, eu dei um exemplo aqui para vocês. Eu tenho uma cesta de frutas. Nela tem 8 frutas, entre maçãs e mangas. Se for 5, se 5 for mangas, quantas são as maçãs? Quem consegue resolver? Será que a gente tem que adicionar ou a gente tem que diminuir? Como é que será? Que resultado que eu vou ter aí? Bom, eu já vou explicar para vocês. Então, aqui, ó, eu tenho 8 frutas, tá? Então, para mim fazer nos dedinhos, eu tenho que ter
5 dedos mais 3 e vai dar 8, tá? Façam aí na mãozinha de vocês para vocês treinarem. Então, eu vou ter 8 dedos no total, tá? Qual será o resultado ali para mim descobrir quantas maçãs eu tenho? Vamos ver? Então, se eu tenho 8 dedos aqui e eu sei que eu tenho 5 mangas, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou tirar 5 dedos. Tirem aí os 5 dedinhos da mão de vocês. Então, eu vou tirar esses 5 dedos, eles não estão mais aqui, tá? Ó, vou fazer vários X. Quantos dedos sobrou? 3, isso mesmo. Então, eu sei que eu tenho 3 maçãs. Fácil, né? Então, aqui a gente resolveu uma conta de subtração, tá? Pra gente encontrar o resultado. Então, sempre que vocês quiserem encontrar a diferença, vocês têm que diminuir, tá? Então, por exemplo, aqui, eu tinha 8 dedos, né? Ó, a prof vai fazer aqui, 8 dedos. Eu sei que eu tenho 5 mangas. Então, com quantas maçãs eu fiquei? 3, que aqui que foi o resultado, ó. Então, a minha operação deu igual a 3. Então, o resultado é 3 maçãs. Gostaram, crianças? É bem fácil, né? Ao longo aí do semestre, a gente vai fazendo as continhas e a gente vai vendo que não é difícil, é bem fácil, é só se concentrar, tá? Bom, mas agora, como toda peça de teatro, a gente vai virar a página agora lá na página 46, tá? Lá na página 46, nós temos uma atividade para fazer, tá? Nós vamos resolver juntos todas elas. Então, aqui, ó, marque X nas personagens que participam da história representada. Então, qual que era a história representada? Era dos... Ui, o prof passou sem querer aqui. Era dos 7 anões? Ó, aqui tá escrito 7 anões. Era bruxa? Era Ana? Sim, né? A Ana. A Ana participa da Frozen. Então, a gente vai escrever ali. A gente vai fazer um xizinho, que a gente já descobriu da Ana. Tinha a Elsa? Tinha a Elsa também. Então, a gente vai fazer um xizinho. Branca de Neve? Não, né? Lobo Mau? Também não. Bom, agora aqui na número 2, a gente vai observar aqui, tá? Então, as pessoas que assistem a uma peça teatral formam a plateia. Observe a plateia abaixo. Então, o que a gente vai perceber aqui? A gente tem que estar preparado para tudo, para qualquer outra pergunta e situação, problema. Então, o que a gente vai analisar? As pessoas sentadas, as fileiras, as poltronas, tá? Então, para isso, a gente tem que ser bem rápido, prestar atenção em tudo, tá? Então, a gente vai ali analisar tudo que tem, tá? Então, já vão analisando bem certinho para a gente poder responder as questões abaixo. Então, vamos lá. Há mais pessoas ou poltronas? O que tem mais ali nessa imagem? Pessoas ou poltronas? Já vão fazendo, vão respondendo. Daí vocês podem parar o vídeo e já ir respondendo as questões. E depois volta só para corrigir. Então, quem respondeu poltronas está correto. Vocês têm que testar o conhecimento de vocês. Por isso, façam sozinhos. Há quantas fileiras ao todo? Alguém já contou quantas fileiras tem? Aí vocês podem ir respondendo. Então, fileiras, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu sei que eu tenho 7 fileiras. 7.
quantas poltronas há em cada fileira? Então, a gente tem que analisar sempre tudo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu sei que tem 10 fileiras. Opa, desculpa, 10 poltronas em cada fileira. Agora, a gente tem que saber quantas pessoas há na plateia. Agora, que vocês já sabem que tem 10 poltronas em cada fileira, como será que a gente pode achar uma estratégia, tá? Para descobrir quantas pessoas tem. Então, a gente vai observar as poltronas que estão completas. A fileira de poltronas que está completa. Quais dessas fileiras estão completas? Que estão lotadas, cheias. Então, aqui, essa, né? 1, 2, 3. Então, tem 3 fileiras, tá? Lembra do agrupamento que a prof explicou dos grupos? Então, eu tenho 3 fileiras completas. Então, se eu sei que em cada fileira tem 10, tá? E dessas 10 poltronas, todas estão cheias. Então, logo, eu vou ter 10 mais 10 mais 10. Aqui eu sei que eu tenho 30 pessoas, tá? Então, todas as poltronas estão cheias, estão ocupadas, no caso, né? Então, 3. Então, a gente agrupou aqui 10 mais 10 mais 10. Então, logo eu vou ter 30. Agora, a gente vai fazer assim. A gente vai observar lá aquelas 2 fileiras lá na frente, tá? Que tem, vamos ver. Eu vi aqui nessa segunda fileira que tem 7 pessoas. Então, a gente vai colocar o 7 aqui na cabeça e vai contar a partir do 7 quantas pessoas ficou ali, ó, na primeira fileira. Então, eu tenho 7, né? 7 na cabeça e depois do 7 vem quem? Coloca o dedinho lá em cima das pessoas. Daí é o 8, 9, 10, 11, 12. 12 pessoas. Aí tem uma sentada lá atrás, ó. Então, logo eu vou ter 13 pessoas. Então, eu tinha, né, 30 poltronas ocupadas, né? E agora eu tenho mais 13 pessoas. Eu tenho que juntar, então, as 30, né? O prof vai fazer aqui para vocês. Deixa a prof pegar o outro lápis. Então, eu vou anotar aqui. Vocês também, vocês peguem um rascunho, uma folha em branco para anotar. A prof vai anotar aqui, tá? Então, eu tenho 30 poltronas, tá? Mais aquelas que a prof descobriu, que são 13, tá? Como que a gente vai fazer aqui? Então, aqui, a gente vai somar, ó. A gente vai somar para poder achar a quantidade, não é mesmo? 30 mais 13. Então, aqui eu vou ter 0 mais 3 é 3, né? 3 mais 1. Então, eu tenho 3 e eu tenho que adicionar mais 1. Quanto que eu tenho? 1, 2, 3, 4. Então, eu vou ter o resultado aqui é igual a 4. Então, quantas pessoas há na plateia? 43. Deixa a prof colocar lá. 43. Vocês podem encontrar estratégias diferentes.
vamos supor que vocês perceberam que tem 30 pessoas ali, né? Então, tem 3 fileiras e 10 poltronas. Então, tem 10 pessoas sentadas nessas 3 fileiras. Então, são 30 pessoas. Aí, o que vocês podem fazer? Vocês podem contar a partir do 30, tá? Então, vocês podem começar lá, ó. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, daí volta lá, 43. Vocês podem contar assim, tá bom? Outra estratégia, vocês podem também fazer uma por uma. A estratégia que vocês acharem melhor, né? Se vocês sabem que aqui tem 10, daí 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, tá? E assim vocês podem contar de um em um. Mas a prof está ensinando algumas estratégias, tá? Então, a prof vai apagar aqui e depois vocês podem pausar o vídeo para corrigir. Ok. Bom, então agora nós vamos para a próxima página. A próxima página está ali. Ordene as fileiras e responda ao que você pede. Como que a gente coloca as coisas em ordem? Vocês lembram? Lembram dos números ordinais, que significa ordem, né? Então, ali nós temos a ordem das fileiras, né? Então, como que a gente vai organizar essa ordem aqui? Então, nós temos a primeira fileira e depois. Então, é os números normais que a gente já conhece, só que tem o símbolo ao lado, tá? Então, logo que eu tenho a primeira fileira, eu vou ter a segunda, né? E aqui, depois do 2, eu vou ter a terceira. Depois do 3, a quarta fileira. Depois do 4, a quinta fileira. A sexta fileira. E a sétima fileira. Então, eu ordenei primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima. Então, sétima fileiras, né? Agora, aqui está pedindo qual fileira está vazia. Qual que é a fileira que está vazia? A primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta ou a sétima? Então, é a sexta fileira, está vazia. E agora está pedindo aqui na letra B, circule as pessoas da primeira e da segunda fileiras. Quantas são ao todo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai circular, tá? Essas pessoas. A gente pode fazer, contar de uma por uma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, são 12 pessoas entre a primeira e a segunda fileira. A gente já pode colocar aqui. Deixa a prof colocar para você. São 12. Quantas pessoas ocupam ao todo a terceira, a quarta e a quinta fileira? Então, a gente vai lá ver qual que é a terceira, a quarta e a quinta, para a gente poder saber qual é a quantidade. Então, vamos lá na terceira fileira. Então, a terceira fileira aqui, né? A quarta. Então, eu sei que são 10 poltronas, logo, tem 10 pessoas. Na quarta, mesma coisa.
Tem 10 poltronas, logo eu vou ter 10 pessoas na poltrona. Na quinta fileira, tem 10 poltronas, logo eu vou ter 10 pessoas sentadas nessas poltronas. Então, quantas eu tenho ao todo? Se eu tenho 3 fileiras com 10 poltronas e todas elas estão ocupadas. Então, eu vou ter 30 pessoas. Quantas pessoas faltam para completar 10? Então, vamos lá. Na segunda fileira, eu quero saber, tá? Quantas pessoas faltam para completar 10. Então, se eu tenho lá 6 pessoas, não, desculpa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu sei que tem, vamos lá, nos dedinhos, eu sei que tem 10 poltronas, tá? 7 estão ocupadas, tá? Então, eu vou tirar 7. Quantas pessoas faltam para ocupar? 3, né? Então, na segunda fileira, faltam 3 pessoas para ocupar as poltronas. 3. Entendido? E na sétima fileira? Então, a sétima fileira é a última. Então, se eu sei que tem 10 poltronas e somente uma está ocupada, quantas pessoas faltam? 9. Então, aqui eu estou tirando, né, para descobrir a diferença. Ok? Entendido? Então, aqui, para resolver a letra D, a gente usa os dedinhos e retira, tá? Não adiciona nada, a gente retira para a gente descobrir quantas que faltam, tá? Então, por isso que a prof ensinou antes ali como que a gente tem que fazer, tá? Que daí para vocês ficou mais fácil, não é mesmo? Aí a gente não precisa ficar contando. Outra maneira legal também de fazer é vocês pegarem objetos, tá? Para vocês poderem resolver. Ou, como a prof tinha feito lá na aula de terça-feira, faz os palitinhos. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Eu tenho 10 poltronas aqui. Eu fiz em formato de palitinho, tá? Vocês podem fazer aí no caderno de vocês. Então, eu sei que tem uma pessoa só sentada na sétima fileira. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar um palitinho. Aí, eu vou contar quantos que sobraram. Entenderam? Eu tirei esse e ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Viram? Lá na segunda fileira, para mim descobrir na segunda fileira quantas pessoas faltavam. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, quantas pessoas ocupam os lugares lá na segunda fileira? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o que eu vou fazer? Eu vou retirar 7 palitinhos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quantos palitinhos sobraram? 1, 2, 3. Então, por isso que sobrou 3 aqui. Gostaram da dica? Tá? Então, aqui é a dica das estratégias que vocês podem fazer. Ou as mãos, tá? Ou os palitinhos, ou até mesmo objetos. Tá? Agora, a gente vai lá para outra página para ver. Deixa eu sair. Vamos lá. Próxima página. Bom, crianças, então, nós temos aqui um jogo, tá? Só vale 10. Esse é o jogo. O que vocês vão fazer? Lembram aquele jogo que a prof
ensinou para vocês na última aula, lá no capítulo anterior, que era Papa Tudo. Então, vocês vão usar essas mesmas cartinhas, tá? Para realizar esse jogo. Tá? Pode ser as mesmas cartinhas. Tá? Aqui. Todas aqui, tá? Essas cartinhas aqui, que vai do 0 ao 9. Tá? Do 0 ao 9. Bom, então, vocês podem convidar alguém para jogar aí da casa de vocês, tá? Se não, vocês podem fazer sozinhos. Então, como que é esse desafio que eu vou propor a vocês? Então, a gente não tá na escola, certo? Lá na escola, a gente iria jogar com os nossos colegas, então, assim, a gente iria ter mais cartinhas, né? Porque aqui diz pra gente embaralhar 27 cartas. Então, pra gente ter 27 cartas, a gente teria que estar jogando em 3. Mas a gente não está na escola, então a gente vai fazer com nós mesmos, nós sozinhos, tá? Uma das de um jeito que a prof vai dar o desafio para vocês. O que vocês podem fazer? Então, vocês vão pegar a carta, né, do jogo, Papa Tudo, que é essas que a prof mostrou agora, da unidade anterior, e façam o seguinte. Então, vocês vão utilizar lá a página 49, tá? E vocês vão ver que tem várias combinações ali, tá certo? Então, o que vocês vão fazer? Deixa a prof pegar aqui na página aqui. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esse jogo aqui, o resultado tem que dar 10, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar as cartinhas lá, vai achar o número 8 e o número 1. E o que você vai fazer? 8 mais 1, tá? Lembre do sinalzinho, mais. Então, eu tenho 8 na cabeça, 8. Ou 8 nas mãos. Vamos fazer aqui, 8 nas mãos. Se eu adicionar mais 1, tá? 8, adiciono mais 1. Eu vou ter o resultado 10? Ficou 10 dedos aqui? Ó. Não, né? Então, o que eu vou fazer? Vou fazer um X aqui, porque eu não tive 10, o resultado, nessas combinações de cartinhas, tá? Então, é isso. Aí, vocês vão fazer isso lá nesses deveres, tá? E assim por diante, vai ter as outras combinações, vocês têm que ver qual que vai dar sim ou não dos resultados. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão juntar os pares das combinações e marquem um X quando o resultado é 10. Então, ali a primeira, 8 mais 1 não dá 10, dá 9, né? Então, eu tenho 8, se eu adiciono mais 1, dá 9, tá? Então, esse não deu 10. Então, ele é assim. Tem que marcar um X aqui. Outra dica que eu dou para vocês desse jogo é que vocês, se vocês querem jogar com alguém para vocês fixar melhor, né, os resultados e verem bem certinho, vocês podem confeccionar mais peças, né? Vocês podem confeccionar mais cartinhas e daí vocês, junto com a família, joga para vocês treinarem aí as operações e as combinações, tá? Que o resultado sempre vai ser 10, tá? Então, aqui na página 49, né, vai ter aqui 8 mais 1 dá 10? Não sei. 3 mais 7, 4 mais 6, 1 mais 9, 6 mais 5, 6 mais 3, 5 mais 5, 2 mais 8. Então, vocês fazendo essas combinações, vocês têm que ver, tá? Se vai dar 10 ou não. Aí, se vocês jogarem com alguém, vocês têm que ver bem certinho as regrinhas aqui, tá? A prof vai ler. Embaralhe as 27 cartas e decida com o seu grupo quem será o primeiro a jogar. Então, vocês jogam um dado, e quem tiver um número maior que começa, enfim, vocês
decidem aí. Sempre tem que, o jogador tem que ser em sentido horário, tá? Né? Quem está sempre na sua direita começa a jogar. Você embaralha e quem está à sua direita joga. É assim que funcionam os jogos. Bom, então daí você embaralhou a carta. Você vai distribuir 4 cartas para cada participante. As cartas restantes devem ficar em um monte, tá? No centro da mesa, voltadas para baixo. Ninguém pode ver as cartas que estão lá no monte. Em sua vez, cada jogador deve pegar uma carta do monte e procurar entre as suas cartas que estão na mão, tá? Combinação de 2 cartas com o resultado 10. Então, por exemplo, ali, eu tenho em mãos, tá? O 6, o 6, o 1, tenho o 7, tenho aqui o 8. Ah, tá, já deu. São 4 cartas, tá? Então, eu tenho essas cartas aqui. Lá no meu monte, eu vou pescar uma carta, tá? Então, eu pesquei a carta número 4. Dessas aqui que eu tenho, tá? Eu vou procurar uma que dá o resultado 10. Então, eu achei aqui a número 6. Tá? Então, logo eu sei que 4 mais 6 dá 10. Então, eu vou deixar essas cartinhas ali, viradinhas para cima, para os meus amigos verem, tá? Aí, então, aqui, ó. Se tiver o par, deve ser exposto para que todos os jogadores verifiquem se a soma das duas resulta em 10. O resultado sempre vai ser 10. Se não tiver, o jogador deve descartar uma carta da sua escolha, deixando-a com a face para cima sobre a mesa. Ele vai ficar tipo um morto ali, né? Vai ficar ali no lixo, tá? Então, ali, fica ali sobre a mesa. Então, todos os demais participantes devem proceder da mesma forma. Aí o jogo vai terminar quando as cartas do monte terminarem ou quando um participante ficar sem cartas na mão, tá? O vencedor será aquele que primeiro ficar sem cartas nas mãos ou tiver mais pares corretos quando o monte acabar, tá? É bem divertido e a gente treina bastante aqui, ó, nossa concentração, nossa mente, tá? Então, vamos lá. Então, vocês utilizem essa página aqui para vocês verem quais dessas combinações aqui o resultado é 10, tá? Depois que vocês jogarem. Bom, também lá na página 50, tem uma atividade lá para vocês, tá? Aí, então, ali na página 50, vocês também vão usar as mesmas cartas, tá? Para esse jogo. Esse também teria que ter mais jogadores, né? Mas como a gente não está na escola, você pode jogar sozinho, tá? Você pode treinar ali a sua atenção, a sua concentração, tá? Para vocês resolverem a atividade da página 51. Então, aqui, ó. Escolha quem será o primeiro a jogar. O segundo a jogar será quem estiver sentado à esquerda daquele que iniciou o jogo. Tá? Então, quem está lá na esquerda começa a jogar. Embaralhe as 27 cartas e distribua 4 cartas para cada participante. É quase a mesma coisa. Coloque as outras cartas em um monte no centro da mesa, virada para baixo. Desvire apenas a primeira carta do monte. Ela vai ser tipo uma espécie de coringa. Em sua vez, cada participante deve procurar entre as suas cartas uma que, junto com o valor da carta desvirada sobre a mesa, forme 10. Então, eu tenho a carta número 2 virada lá, tá? Tenho a carta número 2 virada para cima, daquele monte que eu tinha lá, né? Então, eu tenho as minhas 4 cartas. Eu tenho o 8, o 4, o 6 e o 9. Tá bom? Então, o que eu vou... E o 3, desculpa.
o 3 aqui, tá? Então, eu vou procurar nas minhas cartas, tá? Qual que vai formar o resultado 10. Então, eu vou lá, vou pegar o 8. Ó. 8 mais 2, 10. 8, 9, 10. Então, eu tenho 10 aqui. Obtive o resultado 10. Então, se ele tiver uma carta que forme 10, que foi no caso que a prof fez, as cartas ficam com o participante em um monte separado. Então, eu fiz o par aqui, né? 8 mais 2 deu 10. Vou deixar ele separadinho aqui do meu ladinho, tá? Se ele não tiver uma que forme 10, a carta permanece no monte com a face para cima, tá? O jogo termina quando um participante ficar sem cartas nas mãos ou quando as cartas do monte terminarem. Ganha o jogo quem tiver a maior quantidade de pares de cartas que somem 10, tá? Se vocês quiserem fazer com as cartinhas que vocês têm, vocês peguem, né? A cartinha aqui que vocês têm e vão pegando. Peguem um a um, né? Ai, qual será que vai dar 10 aqui? Qual cartinha que eu tenho que colocar aqui? Né? Então, eu vou pegar lá, ai, a número 9. Ó, número 9. 9 mais 1, 10, tá? Então, eu sei que a carta número 1 com mais a carta número 9 dá 10. Então, vocês podem colocar aqui, vou dar o exemplo aqui para vocês, a carta número 9, tá? É assim que vocês vão fazer os deveres de vocês, para vocês treinarem, tá? Agora, vamos para aqui. Esta atividade aqui é bem legal. Bom, aqui tem algumas dicas, tá? Para vocês. Podemos formar a quantidade 10 adicionando. Então, adicionar vem sempre esse sinal aqui, mais, tá? Aqui, ó, já diz, o sinal mais, que é de adição, é usado para indicar quando se juntam quantidades. Então, a prof falou, né, na segunda-feira e na terça, que é juntar as quantidades para dar um resultado, né? Então, aqui eu tenho 1 mais 9, eu vou ter 10. 2 mais 8, eu vou ter 10. 3 mais 7, 10. 4 mais 6, 10. 5 mais 5, 10. 6 mais 4, 10. 7 mais 3, 10. 8 mais 2, 10. 9 mais 1, 10. Tá? Então, todos esses números aqui, adicionando um com o outro, vai dar 10. Tá? Então, agora aqui na número 5, analise as adições do quadro abaixo. Tá? Então, eu tenho 3 mais 5, 5 mais 5, 3 mais 7, 9 mais 2, 5 mais 6, 2 mais 8, 7 mais 4, 3 mais 4, 6 mais 4, 6 mais 3, 1 mais 9, 8 mais 3, 4 mais 6, 7 mais 5 e 5 mais 2. O que a gente vai fazer? Agora, a gente vai pintar as operações do quadro acima da seguinte forma. Então, vamos lá. De verde, quando o total da adição for igual a 10. Então, quem que só olhando sabe que a operação vai dar 10? Quem aí sabe já vai pintando de verde, tá? Já vai fazendo, para daí depois a gente corrigir. Então, de azul, quando o total da adição for menor que 10. Então, não chegou a 10, tá? Ficou antes. De amarelo, quando o total da adição for maior que 10, tá? Então, vamos resolver juntos essas operações? Então, eu tenho... Qual que é o número maior aqui? O 5, né? Então, o 5 na minha cabeça, ou na minha mão, que eu tenho 10 dedos, então, né? 5 mais 3, tá? Eu tenho 5 dedos e coloco 3 aqui. Quantos que eu vou ter? 5
6, 7, 8. Então, aqui eu vou ter que pintar de azul, porque é menor. Então, vamos lá. Azul. A prof vai fazer um rabisquinho. Agora, aqui, eu tenho 5 mais 5. Então, deu 10. Deixa eu ver se a prof tem aqui para trocar a cor. Prof, não tem para trocar a cor. Aqui. De verde. Então, aqui eu vou pintar de verde. Tá? Agora, aqui eu tenho 7 na minha mão. E eu tenho que adicionar mais 3. Ó, 7 mais 3. Deu 10? Deu 10. Então, eu vou pintar de azul. Opa, desculpa, de verde também. É verde. Vamos lá. Eu vou circular aqui, tá, criança, para não atrapalhar a visão de vocês. Agora, eu tenho 9, tá? 9 dedinhos aqui. E tenho que acrescentar mais 2. Opa, não tenho mais um dedo. Então, o que que eu vou fazer? 9 na minha cabeça e 2 na minha mão. Então, eu tenho 9, vou ter que contar a partir do 9. 9, 10, 11. Passou do 10, então é maior. Essa operação ali é maior, então eu vou pintar ela de amarelo. Então, aqui de amarelo. Vamos lá, ó. Eu tenho 6. Dá para mim juntar 5 aqui? Não. Então, eu vou colocar 6 aqui e 5 aqui. Então, eu vou contar a partir do 6. O que vem depois do 6? 7, 8, 9, 10, 11. Também passou do 10, então eu vou pintar de amarelo. 2 mais 8. Então, eu tenho 8 dedos. Opa, 8 dedos. Tá? E preciso colocar mais 2 dedos. 1, 2. Vou ter 10? Sim, vou ter 10. Então, vamos pintar de verde. Então, aqui, verde. Agora, eu tenho 7. Não vai dar para mim adicionar 4. Então, eu vou ter o 7 aqui na minha cabeça e 4 na minha mão. Então, eu vou pensar no 7. O que vem depois do 7? 7. Vem o 8, 9, 10, 11. Também passou de 10. Então, vamos lá pintar de amarelo. Amarelo. 3 mais 4. Então, eu tenho 3 mais 4. Que número que deu aqui? 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho 7. Então, é menor que 10, né? Nem chegou. Então, eu vou pintar de azul. Azul. Vamos lá. Agora, eu tenho 6 na minha mão e preciso adicionar mais 4. Então, 6, 7, 8, 9, 10. Deu? 10. Então, 6 mais 4 é 10. Então, eu vou pintar ele de verde. Vamos lá. Agora, eu tenho aqui o 6 e o 3. Vamos lá? Eu tenho 6 dedos. Preciso acrescentar 3. Então, 1, 2, 3. Ó. Opa. Tenho 6 e preciso colocar mais 3. 1, 2, 3. Quantos deu? Deu 9. Então, aqui eu sei que deu menor. Menor que 10. Deu 9, né? Opa, não quer ficar aqui? Aqui. Então, esse também não deu. 1 mais 9. 9. Ou assim, né? 9. Tenho 9 dedos aqui. Preciso acrescentar mais um.
Deu 10. Então, 9 mais 1 é 10. Então, eu vou pintar de verde. Esse deu certo, deu 10. 8 na minha cabeça. 8. Vou pensar nele, no 8. E eu tenho 3 nos meus dedos. Então, depois do 8 vem o quê? 8. Depois do 8. 9, 10, 11. Não deu. Então, deu maior que 10. 4 mais 6. 4 mais 6. Então, eu tenho 6 aqui na minha cabeça e eu tenho 4 aqui nos meus dedos, né? Então, depois do 6, 7, 8, 9, 10. Deu 10, fechou? Vamos pintar de verde. Verde. Agora aqui, 7 mais 5. Então, 7 na minha cabeça, 5 na minha mão. 7, depois do 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nossa, passou do 10, né? Então, ele é maior. Então, nós vamos pintar ele de amarelo. Que ele deu maior que 10. Agora, aqui eu tenho 6, tá? Mais 2. Quantos deu? 5, 6, 7, 8. Então, deu menor que 10. Então, vamos pintar ele de azul. Então, a gente resolveu já essa atividade. Fica só os 2 joguinhos para vocês fazerem em casa, tá? Sozinhos. Ou com a ajuda de um adulto, tá bom? Bom, então, a aula, a prof vai deixar uma dica aqui para vocês, tá? Daí depois vocês param o vídeo para corrigir. Que a prof tem mais um recadinho aqui para vocês treinarem ainda mais o resultado 10 aí em casa, tá? Então, aqui, ó, nós temos esse jogo, canhão numérico, tá? Então, a gente tem que aqui, ó, derrubar, ó, derrube 2 bolas formando pares que somando dão 10, tá? Então, a prof deixou o link disponível para vocês lá, para as famílias acessarem, tá? Peçam ajuda do adulto, tá? Ou tem o QR Code aqui para vocês podem baixar o aplicativo do QR Code no celular e acessar por ali, tá? Então, é assim, ó, o jogo do canhão. Então, aqui, vai ter o número aqui, ó, para ser lançado, tá? É uma bola de canhão. Aqui, então, tinha o número 4, ó, que a prof lançou na direção do número 6, porque 4 mais 6 dá 10. Então, eu lancei o número 4 aqui para dar o ponto, tá? Depois, veio o número 4. Aqui, ó, o número 7, ó. Eu já lancei ele já estava chegando lá. Lancei ele contra o 3, tá? Que 7 mais 3 dá 10. Tá? Logo, eu já fiz mais um ponto ali, tá bom? Aqui, ó, eu lancei o número 4 em direção ao 6. Então, aqui, daí somou mais aqui pontos, né? Porque 4 mais 6 é 10, tá? Acho que vocês entenderam, né? Joguem esse joguinho para vocês treinarem essa habilidade aí de somar para dar 10, tá? É bem legal, vocês vão se divertir. Então, boa sorte no jogo aí para vocês, bons estudos, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, liguem para a prof, que a prof irá ajudar vocês. Beijinhos, tchau!